Dentre todas as leis que Deus entregou a Moisés, a lei que falava acerca dos ciúmes, ela é uma das mais, é uma para mim das mais lindas. Por quê? Olha só, a Bíblia diz assim, lá em Números capítulo 5, versículo 11 em diante. Ela diz que se o marido tivesse suspeita de que se a sua esposa o traiu, ele levaria ela ao sacerdote, levaria uma oferta, entregaria ao sacerdote e entregaria a mulher ao sacerdote. O sacerdote pegaria aquela mulher, levaria ao santuário, colocaria ela diante do Senhor, pegaria um vaso de barro com água, água santa, água do santuário, água sagrada, pegaria do pó da terra do santuário, colocaria na água e a oferta nas mãos dela, descobriria sua cabeça, colocaria as mãos sobre ela, colocaria esse vaso da oferta sobre as suas mãos e faria com que ela bebesse aquela água que se tornaria amarga. Agora, amarga por quê? Amarga primeiro, porque quando se oferecia sacrifício ao Senhor, a fumaça subia, né? A Bíblia diz que Deus recebia a fumaça, e quando recebia a fumaça, recebia o sacrifício. A fumaça subia, mas aquela poeirinha ia sendo depositada no chão. E por mais que se varresse, aquela poeirinha continuaria. Então, naquela água estaria o quê? O pó do santuário, a terra do santuário, né? E iria deixar ela amarga. E quando a mulher bebesse, se a sua barriga inchasse e ela começasse a passar mal, significaria que ela tinha realmente adulterado, né? E no caso sofreria as punições por isso. O seu ventre, ela não teria mais filhos, porque o seu ventre adoeceria, ela ia ter doenças, né, para o resto da vida, seria uma maldição. Por isso que a Bíblia também fala sobre a água amaldiçoada, que se tornou amaldiçoada por causa daquele pó. Agora, tem alguns elementos que a gente tem que prestar atenção. O primeiro deles é que a Bíblia diz que se o homem suspeitar, então isso já fala sobre o demônio dos ciúmes. Não é? Esse demônio que entra, não aconteceu nada, mas o cara suspeita. Não aconteceu nada, mas a mulher está suspeitando. E a segunda coisa é a bondade de Deus. Você vai dizer, mas como bondade, se Deus permitiu que, se Deus ordenou que isso acontecesse? Pega poeira, pó da tua terra, coloca na água, bebe. Quando que você vai adoecer? É muito difícil. A não ser que você tenha pego fezes ou alguma coisa na água que... Mas se você pegar o pó e beber, você não vai... É difícil você adoecer. Isso aí mostra a misericórdia de Deus. Porque quando a mulher saía bem, sã, justificada, o marido era obrigado a aceitá-la. A segunda coisa que a gente tem que entender é que na época, devido à lei do divórcio que Deus entregou a Moisés, devido à lei do divórcio que o próprio Moisés implementou, né? Deus passou, Moisés implementou algo e os judeus estavam usando de outra forma. Eles chegavam ao ponto de a mulher adoecer um pouco, a mulher o irritou ou falou algo, então eles começavam a criar elementos para poder dar a carta de divórcio. Isso porque Moisés implementou nessas mais de 600 preceitos da lei. Então, o que a gente tem que entender é isso. Deus estava agindo por misericórdia com a vida das mulheres, com as mulheres. E outra coisa são os elementos. Porque o vaso de barro que era colocado, em que era colocada a água santa, o vaso de barro, o próprio pó da terra, tudo isso aí mostra o homem. O vaso de barro é o homem, o pó da terra é toda a imundícia do mundo, do homem. Todas as nojeiras, tudo. E o que é a água? A água é a misericórdia de Deus. A água é a misericórdia de Deus. Então, ao tomar a água, ao participar da água, Deus estava agindo com misericórdia sobre ela, como age hoje sobre qualquer um. E a gente não pode confundir esse episódio com a adúltera que foi colocada diante de Cristo. Agora a gente tem que colocar em paralelo. Deus agiu com misericórdia na sua lei e Cristo agiu com misericórdia com aquela mulher. Então o Senhor abençoa, e ciúmes é do Satanás mesmo, viu? Cai nessa não, segue, compartilha, ajuda a gente aí em nome de Jesus, tá bom?